Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Dia a dia é Deus que nos faz companhia através da sua palavra, alimentando o nosso coração e conduzindo a nossa vida. Hoje vamos estudar ou continuar estudando o livro do Êxodo. Vamos concluir o capítulo 7. Então começa do 7, versículo 25, e todo o capítulo 8 até o final, no versículo 28. Nos colocamos diante da presença do Senhor nosso Deus, invocando o Teu nome, Senhor, invocando Tua bênção, Tua graça, Tua proteção, a luz do Teu Espírito, para que possamos fazer um estudo conduzido pela Tua sabedoria. Nós queremos conhecer Tua palavra, porque nós queremos vivê-la. Nós queremos conhecer Tua palavra, Senhor, para temermos e honrarmos o Teu nome, santo, poderoso e grande em nosso meio. Dai-nos Tua bênção, Tua graça e Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos, com a palavra de Deus na mão, no nosso coração, com o caderno, com a caneta, anotar o estudo do dia de hoje, do livro do Êxodo, e eu chamo a atenção de novo, capítulo 7, versículo 25 até o 8, seguido, tá? Que é lá no final, versículo 28. Vamos compreender as três pragas, as três primeiras pragas que é lançada contra o Egito, para que o faraó abra seu coração. No versículo 25 nos diz o seguinte: passados 7 dias de que o rio Nilo foi ferido, o Senhor então disse a Moisés: apresenta-te ao faraó e diz-lhe: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Aqui é uma ordem que Deus está dando: deixa meu povo partir para me prestar culto. Mas se te recusares a deixá-lo ir, vou infestar de rãs todo o teu território, para que nenhum mal chegue ao Egito. É preciso que o Egito abra. E aqui, abra e deixa o povo partir. Permita que o povo de Deus saia a caminho da libertação. Então, essa é a ordem que é dada para o faraó, rei do Egito. Aí vamos lá para o capítulo 8, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: Dizei Arão, estende com a mão a vara sobre os rios, e os canais e os pântanos, e faz com que as rãs invadam o Egito. E assim procedeu Arão. Estendeu a mão sobre as águas do Egito, as rãs saíram e cobriram o Egito. Porém, os magos conseguiram o mesmo com seus encantamentos, fazendo também as rãs subir para o Egito. Quando alguém quer se opor a Deus, ele vai inventar os seus meios, as suas maneiras de se contrapor. A palavra de Deus diz assim, mas a palavra do homem diz assim: Deus criou o homem, mas o homem criou isto. É a forma de se contrapor. Quando eu não quero aceitar o que o outro me traz, eu crio todos os elementos de contraposição, de oposição, para de nenhuma forma absolver aquilo que tem sido me dado. Quando os homens se opõem a Deus, eles inventam, criam todos os elementos para entrar no sentido contraditório ou contrário àquilo que Deus está manifestando. O faraó então chamou Moisés e Arão e lhes disse: suplicai ao Senhor que afaste as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei vosso povo e oferecer sacrifício ao Senhor. Porque, querendo ou não, por mais que os magos fizeram ali, as rãs estavam infestando a
as cidades, incomodando o povo e, claro, incomodando também o faraó. Então o faraó, não é que ele abriu o coração, não. É que ele já sabe até do que Deus é capaz, mas ele não quer ceder. Então, tenta ali fazer um acordo humano. Tira essas rãs daqui, que eu deixo o povo e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas, porém, Moisés disse, olha, digna-te indicar-me o dia em que eu devo suplicar por ti, por teus ministros, teu povo, para que seja afastado as rãs de ti, do teu palácio, e fique apenas no rio. Amanhã, respondeu o faraó. Moisés então disse, será como pedes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E esse princípio aqui do versículo 6 ele é muito importante. É importante saber que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Se nós nos maravilhamos com pessoas que realizam sinais, prodígios, com todas as criações, com todas as invenções humanas, ninguém é mais e nem pode como o Senhor nosso Deus. As rãs, agora vamos lá para o versículo número 8. O Senhor fez como lhe pedia Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Mas o versículo 10 diz o seguinte: mas o faraó, vendo que houve trégua, endureceu o coração e não escutou Moisés e Arão, conforme o Senhor havia predito. O Senhor conhece os corações e o coração do faraó, além de ter endurecido mais, mostrou que ele se tornou um homem também sem palavras, ou sem palavra, porque ele tinha se comprometido em libertar o povo. Mas uma vez que já tinha acontecido o que ele queria, ele também não seguiu adiante naquilo que se comprometeu. É muito duro uma pessoa que não tem palavra. A pessoa que promete uma coisa, consegue o que queria e ele não segue o prometido. Ou seja, é uma pessoa sem compromisso. Qualquer pessoa que não assume, não honra seus compromissos, com certeza ela não honra a sua própria dignidade e a sua própria autoridade. Após, então, a praga do Egito, que são as pragas das rãs, o versículo 12 nos apresenta a terceira praga. O Senhor disse a Moisés: dizei a Arão, estende a vara e golpeia poeira sobre a terra, que se transformará em mosquito no Egito inteiro. Ou seja, toda aquela poeira se transformou em mosquitos. E o versículo 14 diz: os magos tentaram fazer o mesmo encantamento, a fim de produzir mosquitos, mas não foram capazes. A criação humana tem limite. Ela não chega nunca aonde só Deus pode chegar. Há muitas imitações, há muitas tentativas de realizar os prodígios de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano experimenta o seu limite. O limite da natureza humana com o limite com a infinitude da natureza divina. O limite da criação humana com a criação eterna de Deus. Então, os mosquitos atacavam homens e animais. Então os magos disseram ao faraó: aqui está o dedo de Deus. O dedo de Deus está em toda a criação de Deus. Mas muitas vezes os homens só são capazes de reconhecer o dedo de Deus no limite, no limiar do fracasso, no limiar da natureza. A gente está tudo muito bem, porque a vida está indo com êxito, com sucessos, com conquistas. Quando a gente percebe que não podemos mais, quando a nossa natureza chega ao seu limite, da saúde, as enfermidades e tudo mais que não podemos, aí vamos reconhecer que há um dedo, o dedo de Deus. Esse é o único que tudo pode. Mas o faraó
continuou obstinado, conforme o Senhor havia dito, e não os atendeu. Coração duro, coração endurecido, coração obstinado, não se convence nem diante dos maiores sinais. E a partir do versículo 16, nos é demonstrada a quarta praga. O Senhor disse a Moisés: levanta-te cedo, apresenta-te ao faraó quando ele sair para o rio e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa partir meu povo para me prestar culto. Se não deixares meu povo partir, vou mandar contra ti, contra os teus ministros, contra o teu povo e contra as tuas casas, moscas varejeiras. Então, é outra praga. E aqui tem um interessante, o versículo 21. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus sem sair do país. O faraó não está se convencendo nem se convertendo, não. O faraó não está aguentando mais os sinais de Deus e faz pequenas aberturas. Cede em alguns detalhes, mas Moisés disse: não convém fazer assim, pois o sacrifício que nós oferecemos ao Senhor nosso Deus é abominação para os egípcios. Os egípcios abominam o Senhor nosso Deus e o culto que prestamos a Ele. Eles não se convencem, por isso é abominável oferecer um culto a Deus diante de um povo que não quer cultuar o Senhor nosso Deus. Nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Como o culto deve ser oferecido a Deus, ele tem que ser feito do jeito como o Senhor mandou. Por isso, aquilo que o faraó está querendo oferecer, ou seja, ele quer que o culto seja feito do jeito dele. E o culto não tem que ser feito do jeito do faraó, nem do meu jeito, nem do jeito que os outros querem, mas é do jeito que seja agradável ao Senhor. E o Senhor quer ser cultuado na montanha sagrada, é na montanha sagrada que o Senhor deve ser cultuado. O faraó endurece cada vez mais o seu coração e não quer ceder. Nós vamos agora então escutar o Padre Antônio Xavier para nos ajudar na compreensão da Palavra de Deus que vem ao nosso coração. As próximas pragas que compõem esse capítulo que estamos vendo hoje dizem respeito aos sapos e às moscas que se proliferam ali no Egito. E tudo isso tem a ver, como a primeira praga, com a água do rio Nilo. Na verdade, quase toda a vida ali do Egito, não do Egito inteiro, mas da capital, onde precisamente está o faraó, depende ali do Nilo. A inundação do Nilo é aquela que termina por fertilizar a terra para depois então se poder plantar. É o Nilo que vai trazer muitas novidades e vai mudar inclusive o ambiente do Egito. E aqui nós temos novamente a mesma situação. Se a primeira praga envolvia algas que acabaram tomando a água do Nilo e tornando ela vermelha daquele jeito, isso acabou inviabilizando a presença dos sapos ali, dos girinos, que são gerados nas bordas do rio Nilo, e é por isso que eles, não podendo estar ali, invadem a região da cidade. E por isso nós temos a segunda praga, uma infestação de sapos, de rãs, porque os animais as coisas que eles comem, que estavam ali dentro da água do rio, já não tinha mais, e por causa disso acabam se afastando dali, não podendo continuar a viver naquela região. E aí nós temos uma infestação. Vejam só, uma coisa que provoca a outra, a segunda praga que é provocada pela primeira. E no caso da terceira praga que nós estamos vendo também, das moscas, nós temos como consequência essa segunda. A invasão, então, dos sapos, das rãs, que deixam o rio Nilo e vão para a cidade, faz com que não estejam nos ambientes ali, nos empoçamentos do próprio rio Nilo. E o que vai acontecer? Aquelas que são as moscas geradas ali, com as quais os sapos se alimentavam, elas podem se proliferar. E então, depois que os sapos são eliminados, porque uma vez que os sapos invadem a cidade, eles vão ser eliminados mesmo, ninguém vai ficar convivendo com esses sapos ali. O que acaba acontecendo? Existe um desequilíbrio aí na cadeia alimentar, um desequilíbrio natural,
e a quantidade de moscas aumenta tanto que elas também vêm invadir a cidade atrás, obviamente, de alimento, né? Veja só como que são passos assim, né? Um pequeno desequilíbrio do lado de cá que vai gerando os outros. E assim serão boa parte dessas pragas que compõem esse tempo que vão assolar o Egito. Para fazer entender, volta ao ponto, estamos diante de informações que são naturais, mas ao mesmo tempo o fato delas acontecerem exatamente quando o povo está para deixar o Egito funciona de sinal para o faraó que o faraó não é Deus coisa nenhuma, porque ele não tem controle sobre a natureza e ao mesmo tempo não consegue nem evitar e nem resolver essas pragas que afligem o seu povo. E o Senhor Deus dos Hebreus deu uma ordem: deixa o meu povo partir. A ordem do Senhor para nós é que o seu povo parta. E nós somos o povo de Deus. De onde quer que Deus quer que nós partamos, Deus quer que nós saiamos de toda e qualquer escravidão para buscarmos cada dia a nossa libertação e a nossa conversão. Deus realiza prodígios no meio de nós. E o grande prodígio que Deus realiza é nos dar cada dia a sua palavra para ir nos convencendo e nos convertendo para Ele. Não endureçamos o nosso coração. Permitamos que a palavra de Deus nos convença e nos converta a cada dia. Converta-nos, Senhor. Convence-nos, Senhor, a cada dia do Teu amor por nós. Não nos deixe escravos, não, Senhor. Não nos deixe perecer, Senhor, sob o jugo da escravidão. Que o nosso coração se converta para Ti. Que o nosso coração se volte para Ti. Que o nosso coração se abra para a Tua palavra, que realiza uma vida nova em nosso coração. Dai-nos Tua bênção, dai-nos Tua graça, dai-nos Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? E assim nós encerramos hoje o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Continue a nos acompanhar através do YouTube. Lá no nosso canal, você pode ir lá acompanhar os programas que você tenha perdido, os programas que você queira ver novamente, para você ir aprofundando o seu estudo de cada dia. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.